Ao contrário do engenheiro e do médico, que no seu erro sofre um processo imediato e um dano imediato, os danos e os benefícios do magistério aparecem só 20, 30, 40 anos depois. Então é um exercício permanente, fundamental. Nem todo mundo precisará em vida de um engenheiro. Alguns talvez nunca precisem consultar um arquiteto. Alguns talvez nunca passem pelo consultório de um psicólogo. Mas todas as funções e todas as pessoas passaram por um professor. Tradicionalmente, quando nós nos formamos nas licenciaturas, a gente era educado para estimular o que a educação buscava no passado, que era a ordem. A ordem é importante, o silêncio de uma turma é importante, a ordem pode ser constitutiva de um saber. Porém, um professor aprende que às vezes existe um caos criativo, que alunos andando pela sala, procurando algo pelo pátio, que indo e voltando de uma biblioteca, podem estabelecer uma ponte para o conhecimento. Conviver um pouco com essa agitação é também parte do magistério. Quem é muito neurastênico com barulho, quem não tolera a conversa, quem se encolhe diante de gritos, deve procurar uma outra função. Porque trabalhar com jovens é trabalhar com essa instabilidade permanente. Um professor é, acima de tudo, alguém que tenha resiliência para poder fazer uma chamada do início ao fim, interrompendo 10 vezes, pedindo silêncio e voltando. E tentando mais uma vez fazer aquilo funcionar. Bom, eu fui filho de um advogado e professor e tinha uma relação muito afetiva com essa função. Eu e a minha irmã, que também é professora, escreveu comigo livros sobre dar aula, ela também é professora e nós voltávamos da escola e brincávamos de dar aulas uns para os outros. O pobre do meu irmão, que era normal e queria jogar bola, se sentia deslocado nessa família em que as pessoas voltavam da escola e brincavam de aula até tarde, em que a gente gostava e lamentava dias de feriado. Eu disse a uma revista que no meu primeiro dia de escola, aos 2 anos de idade, no Jardim da Infância, no interior do Rio Grande do Sul, eu me grudei nas roupas da irmã Antônia e não queria voltar para casa. Foi um amor à primeira vista à escola. Quando eu decidi fazer história e depois filosofia, eu decidi por uma área de conhecimento. Depois é que veio a decisão por uma área profissional de ensino. A primeira aula que eu dei dentro do meu tema foi numa escola estadual no interior do Rio Grande do Sul. A véspera da entrada na sala de aula, no primeiro ano do ensino fundamental, numa escola noturna que tinha alunos operários, é sempre muito tensa. Aquela tensão, aquele medo, será que eu vou conseguir dar aula, ela desaparece na intensidade que ela existe. Porém, até hoje, bem mais velho, com 34 anos de magistério, eu acabo sempre tendo uma certa tensão antes do início do ano letivo. Essa tensão é sinal de que eu sei que haverá uma novidade, novas pessoas, e não tenho mais a tensão original, mas tenho bastante ainda a ansiedade de uma nova turma. Ser professor é gostar um pouquinho de palco também, porque a turma é uma plateia e gosta um pouquinho deste exercício de comunicação entre o espaço do palco e os alunos. Então, não sei se teve um momento único de start, mas houve muitos momentos que eu fui percebendo aquilo que para mim é claro há bastante tempo. Eu faço aquilo que gosto, sou muito feliz naquilo que faço e não tenho nenhuma ideia, nem a mais vaga ideia de que eu devesse ou pudesse fazer outra coisa que não aquilo que eu faço, que é dar aula. Eu acho que eu melhorei como professor à medida em que, muito jovem, eu dava o que eu supunha ser uma boa aula e eu fazia questão absoluta que todos consumissem o produto que eu oferecia. E achava impensável que os alunos não aproveitassem ao máximo essa aula. Era extremamente intolerante com a indisciplina, com a desatenção, brigava muito com alunos que estivessem dormindo ou que estivessem resistentes à minha tentativa. Inclusive, ao fazer uma boa aula e obrigar todos a participarem, havia méritos, mas havia também um enfrentamento que tinha um custo pessoal com as turmas. O que acontece hoje, eu não tenho mais ensino médio, tenho apenas ensino superior e ensino de adultos, é que eu continuo me esforçando para dar uma aula que seja a melhor possível, a mais clara e a mais significativa. Porém, hoje eu entendo que a minha função é oferecer a aula
e a chance, a decisão de aceitar o conhecimento pertence a cada um. Então, se alguém hoje dorme na minha aula, eu entendo que o sono é mais importante que aquele momento e que brigar não produziria a aceitação do conhecimento, mas apenas mostraria um exercício de poder. Então, hoje eu ofereço o prato para aqueles que desejam comer e aqueles que não desejam comer, que ronquem até o dia do juízo. Eu não tenho mais a vontade e a insistência, até política, que todos estejam naquele momento. Eu acho que eu perdi um pouco daquilo que seria a arrogância da eficácia e aceitei um pouco do acaso, onde talvez eu fale para metade da turma, talvez dessa metade um quarto compreenda e talvez naquela aula 2 acendam uma luz, na outra aula outros 2, ou talvez ninguém. É preciso um pouco de humildade para saber que eu não controlo todos os fatores. Isso leva tempo para a gente aprender. Bem, em primeiro lugar, o aluno difícil é o aluno que precisa de mim. O médico só existe porque há doentes. O professor só existe porque há alunos difíceis. O aluno muito fácil, que estuda muito, é autônomo e traz todas as tarefas realizadas, não necessita de um professor. Ele tem energia própria. É o aluno difícil lá no fundo da sala, sentado de forma displicente, com cara de nojo diante da matéria. É esse que me convida a ser um ser humano melhor, um desafio maior. É esse que precisa de mim desesperadamente. Todo aluno difícil é um convite à minha qualidade, é um convite à minha profissão, um convite ao juramento que eu fiz no momento da minha formatura, de me dedicar à área e de ser um professor. Então, o primeiro conselho é ter muita atenção com o aluno difícil. O segundo é que há momentos melhores e piores, mas eu tenho que ter presente quais são os meus valores, o que eu desejo de fato fazer, porque se eu não tiver rumo, é difícil que a turma vá ter rumo. É sempre importante que a sala de aula tenha pelo menos um adulto, e é muito interessante que esse adulto seja o professor. É muito importante lembrar que o magistério é uma função humana e, como toda função que lida com seres humanos, não existe uma fórmula. A aula que você deu no 6º ano hoje, no 6º ano de amanhã pode não funcionar. A técnica que foi um sucesso no 1º ano do ensino médio pode não funcionar à tarde, a mesma matéria, para a mesma escola. Por isso que ser professor é reinventar, sem muitas fórmulas definidas, recriar-se, matando um leão por dia, produzindo uma atividade nova, e este ato de recriação impede que a gente entre em monotonia, fazer as coisas com muita dedicação, e a aula é seu instrumento universal de transformação de uma sociedade. Sou Leandro Carnal, sou professor, você que é professor, vista essa camisa.